Passado o sufoco do Enem 2020, a gente recebeu muita mensagem pedindo ajuda para a prova de redação da UERJ, que vai acontecer agora dia 25 de abril. Será que essas duas provas são iguais, Enem e UERJ? Eu te conto tudo. Vamos lá! Primeira coisa que a gente precisa saber é que tanto a Enem quanto a UERJ vão pedir que você escreva uma redação argumentativa. Mas o que é isso? O que é uma argumentação? Bom, a redação argumentativa ou a dissertação argumentativa é aquele texto que tem como foco defender uma opinião própria por meio de argumentos que estejam articulados ali entre si. No geral, você vai precisar selecionar argumentos que sustentem a defesa da sua opinião sobre o tema proposto. E vale lembrar que esses argumentos que você selecionar precisam ser suficientes, pertinentes, válidos e verdadeiros. E, em síntese, assim como no Enem, na redação da UERJ você vai precisar defender um ponto de vista sobre a questão que eles propuserem para debate. Então, se é uma dissertação, qual que é a diferença entre a redação do Enem e a redação da UERJ? Vamos lá! A gente sabe que vocês passam muito mais tempo treinando para a redação do Enem do que para a redação da UERJ. E, lógico, querem aproveitar todo esse treino que vocês fizeram, né? Então, vamos começar falando do que tem de semelhante, né? O que dá para a gente aproveitar de uma prova para outra. Primeira coisa, tanto o Enem quanto a UERJ, como a gente já falou, eles vão cobrar de você a produção de uma dissertação argumentativa, ou seja, um texto do tipo dissertativo argumentativo que tem a ideia de defender, por meio de argumentos, opiniões e explicações fundamentadas, a sua opinião sobre o tema proposto. Segundo, o uso de repertórios e de argumentos de autoridade, que é quando a gente cita autoridades no texto para poder apoiar o nosso pensamento, eles são muito bem-vindos tanto no Enem quanto na UERJ. Então, pode usar repertório nos dois. Terceiro, as duas provas colocam como teto máximo de escrita 30 linhas. O texto ele deve atender à norma padrão da língua portuguesa, deve ser escrito todo a caneta e não pode ter nenhum tipo de identificação do candidato. Mas, passadas aí as semelhanças, o que será que tem de diferente nessas duas provas? Para começo de conversa, a UERJ ela pede título, o que o Enem coloca como item facultativo. Então, na UERJ, coloca-se título. Segundo, que o mínimo de linhas escritas para o Enem é de 7, já na UERJ é de 20, bem mais. E terceiro, a UERJ não pede proposta de intervenção. Você pode fazer uma conclusão apenas por síntese, já dá uma facilitada. Quarto, o tema da UERJ ele sempre vai estar associado a uma obra literária que eles vão indicar previamente, Já o tema do Enem a gente sabe que é uma caixinha de surpresas. Quinto item, a avaliação delas também é diferente. O Enem basicamente corrige separadamente 5 grupos de competências. Cada um desses grupos tem notas que variam aí de 0 a 200 e no final soma-se essas 5 notas para chegar a um total máximo de 1.000 pontos. Já a UERJ, ela corrige o texto como um todo, ela considera o bloco ali produzido. Ela não vai avaliar aspectos isoladamente, E avaliando o conjunto, o seu texto pode ser considerado excelente, bom, médio, fraco, muito fraco ou nulo. E por falar nas diferenças, quais são os temas que a UERJ costuma cobrar? Bom, desde 2017, a UERJ ela indica um livro de literatura como leitura prévia da prova de redação. Assim, o tema sempre vai ser algum debate trazido pela obra indicada. E a obra indicada para o vestibular 2021 é o clássico 1984, do escritor inglês George Orwell. Ano passado, por exemplo, a leitura foi do melhor livro da literatura brasileira, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que narra a trajetória de uma família retirante. Aí, entre os tantos temas que esse livro traz, a UERJ escolheu o seguinte: o que leva pessoas em condições semelhantes de Fabiano a se considerarem inferiores às demais. Bom, aí vai a nossa primeira dica, Leia o livro indicado, o livro. Não é para economizar tempo lendo só resumo ou só análise. Imagina se você chega na hora da prova sem nem saber quem é o Fabiano. Ou sabe quem é o Fabiano, mas não sabe lá por que ele se acha inferior.
Nessas situações não tem professor, não tem aí santo que ajude a resolver o problema. E sobre o tema do ano passado, você basicamente precisava refletir sobre as condições que provocam servidão voluntária. Ou seja, por que alguns cidadãos se sentem tão cegamente submissos aos seus superiores? E quais são as implicações disso na sociedade? E aqui a gente vai para a segunda dica. Não é para escrever resumo ou resenha do livro, tá? Eu sei que o fato de ter uma obra de referência, né, para redação, vai levar muita gente para esse caminho, mas você precisa dissertar sobre a questão proposta, argumentar sobre ela, apresentar o seu ponto de vista. Não é para ficar recontando a historinha do livro e nem de nenhum trecho específico do livro não, viu? E a terceira dica para fechar esse tópico é, depois que você vê o livro, né, depois que você lê o livro, aí sim você vai ler, você vai assistir análise sobre a obra, tá? Mas só depois que você lê. Essas análises elas vão te ajudar ali a identificar possíveis temas, possíveis debates dentro da obra e vão te ajudar a formar a sua opinião sobre eles. Mas leitura primeiro. E finalmente, quais são os detalhes necessários para fazer uma excelente redação na UERJ? Vamos para algumas dicas. Primeiro, não custa nada a gente reforçar. Estudem a obra indicada, porque isso já é meio caminho andado. Segundo, estude a produção de títulos, porque o treinamento para o Enem faz a gente acabar deixando esse item um pouquinho de lado, né? E ter que fazer um título pela primeira vez lá no dia da prova pode ser algo um pouco mais complexo. Terceiro, explore sua opinião, defenda com unhas e dentes o que você pensa sobre a questão proposta. A UERJ gosta disso. Então, nada de ficar em cima do muro, nada de ficar ali titubeando. Seja firme na sua defesa. E a dica de ouro: fuja de modelinhos prontos. Se no Enem essa já não é a melhor alternativa, na UERJ é basicamente um tiro no pé. Tá? Eles avaliam a autenticidade do seu texto, a sua capacidade de argumentar sem ficar preso a nenhum modelo que você achou aí na internet. E, por último, uma dica importantíssima: esteja atento à estrutura textual. E aí a gente recomenda escrever 4 parágrafos, deixar bem evidente as partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Usar argumentos de autoridade, usar repertórios, fazer referência a elementos da obra e cuidar bastante da língua portuguesa. Com essas dicas, a sua redação vai ser um sucesso e com certeza vai estar lá na nota excelente. Bom, é isso. Espero ter ajudado a esclarecer algumas das dúvidas de vocês. A gente tentou responder o máximo aí possível, mas qualquer outra coisa que você queira saber, escreve aí nos comentários que a gente te responde e tenta te ajudar mais ainda, tá? Aproveita, segue a gente, né? Se inscreve aqui no canal, segue a gente no Instagram, que a gente está sempre postando dicas, a gente está sempre lançando vídeos novos para ajudar você com a redação. É isso e um beijo!